alguns erros comuns que acontecem no mapeamento de persona. Esse é um dos pontos mais críticos, tá? Da estratégia de marketing digital. Pouquíssimos advogados conseguem superar essa fase bem. Primeiro, um erro comum que acontece no mapeamento de persona. O escritório que ainda não tem cliente, o escritório está começando agora, tem muita dificuldade de definir um público e às vezes nem tem contato com a persona. E aí, se esse for o seu caso, você tem que ir atrás das pessoas, ligar para pessoas, buscar cliente em potencial, conversar. Você vai ter que ter um pouco de cara de pau, digamos assim, para fazer entrevistas igual a gente fez, por exemplo. Eu acho que é a melhor forma, porque você ainda não conhece o mercado. Então você tem que fazer uma pesquisa maior. E o segundo erro comum acontece... E dentro desse primeiro erro, Gabriel, eu recomendo que se você não sabe ainda que tipo de cliente você quer atender ao certo, mapeie uma persona, independentemente disso, para a sua estratégia de marketing começar a rodar. Então, assim, pensa aí quais áreas você tem mais afinidade, qual tipo de cliente você gostaria de atender dentro dessas áreas que você pensou e construa uma persona com base nisso. Não fica muito preso se você realmente vai atender aquele tipo de pessoa ou não. Comece dessa forma e vai amadurecendo isso aos poucos. Então, assim, a persona ela vai se transformar ao longo do tempo, ela vai mudar, mas não fique preso nesse primeiro passo, né? Querendo encontrar a persona perfeita, mapear a persona perfeita, que isso não vai acontecer. Então, assim, mapeie independentemente se você tem certeza absoluta que é esse tipo de cliente que você quer atender, mas comece, né? Para ir validando aos poucos. E você só vai conhecer essa persona depois que você produzir muito conteúdo. Tenho certeza de que um ano depois do início da sua estratégia, você vai ter um conhecimento muito maior do seu público do que você tem hoje. E o segundo erro que a gente tem, né? O primeiro é o erro do escritório que ainda não tem cliente, o segundo é o escritório que já é consolidado e já tem muito cliente. E aí, muitas vezes, o escritório acha que já conhece demais o cliente e às vezes constrói a persona com pressupostos errados. É legal que eu já tenho cliente, já conheço mesmo o mercado, converso com eles diariamente, mas apesar de você conhecer, valide. Cuidado com um pouco de arrogância, sabe? Na hora de construção da persona e você achar que conhece seu público. Eu aposto que se você entrevistar os seus clientes, ainda que você esteja aí no mercado há 20, há 30 anos, você vai se surpreender com respostas. Então, cuidado para não pular a etapa de validação só porque você tem cliente. Então é importante na construção de persona duas coisas, documentar e validar para todo mundo. Exatamente. E eu acrescentaria ainda um erro aí que pode prejudicar muito a estratégia de marketing, que é confundir o seu público-alvo com a persona. Então, pessoal, quando a gente fala em mapeamento da persona, é de fato você especificar esse arquétipo do cliente ideal. É você identificar mesmo se qual que é o gênero dessa pessoa, qual que é a idade específica. Então, assim, não fale que a sua persona tem entre 18 e 30 anos. Não, a sua persona ela vai ter uma idade específica. Não fale que ela pode ser de qualquer gênero. Não fale que ela pode ser de qualquer porte, no caso de empresa. Porque isso vai dificultar você a entender quais são as dores dessa persona. Então, quanto mais específico você for, mais assertivo você vai ser na definição, na percepção dessas dores desse tipo de público super específico. E uma consequência de quem comete esse erro que a Júlia traz aqui para vocês é escritórios que produzem conteúdos muito impessoais, que não conversam com aquela persona específica. E se você está produzindo conteúdos muito pessoais, o seu engajamento vai ser baixo. As pessoas não vão se encantar com o seu conteúdo. E você não vai conseguir atrair, de fato, quem é o seu melhor cliente, quem é o seu cliente ideal. Você vai pode atrair várias pessoas de forma errônea para a sua estratégia. Então, quanto mais específico você conseguir ser nessa definição de persona, apesar de não ter 100% de certeza se essa persona é de fato da forma que você mapeou, mas isso vai te ajudar na sua estratégia, na comunicação com essa persona, né? Na comunicação que você vai construir na sua estratégia de marketing. Quanto mais assertivo você for, mais clientes você vai atrair e mais clientes do perfil certo. Você tem que conversar com a pessoa. A pessoa, ela consumir o seu conteúdo, ela tem que estar pensando assim, tá falando comigo, né? Exatamente comigo, sabe? Você tem que produzir o conteúdo para aquela pessoa, de uma forma bem pessoal. Isso faz uma diferença
gritante na internet. E, assim, acho que para a gente fechar a persona, assim, com chave de ouro aqui, eu acho que cuidado para você que tá pensando nesse momento, assim, mas eu tenho várias personas. E agora, né? Tipo, eu preciso de... como que eu vou fazer? Não consigo segmentar os clientes do meu escritório em apenas uma persona. Eu te entendo e possivelmente você tenha sim várias personas. Mas, para começar uma estratégia, sempre comece com apenas uma persona. É o nosso conselho, pela nossa experiência. Se você começa com mais de uma, você vai trazer mais complexidade para a sua estratégia. Então, escolha a persona que você considera mais estratégica. E aí, seja porque você acha que é o público que vai mais gerar retorno financeiro para o seu escritório, ou porque é o principal tipo de cliente para o seu escritório. Mas comece com uma e depois que você dominou um pouco o marketing, começou a ter alguns resultados, aí sim você poderia, no nosso entender, diversificar mais a produção de conteúdo para mais pessoas, né, Júlio?